Nos momentos finais antes da morte, a maioria dos guerreiros percebe seu erro. Miyamoto Musashi vislumbrou sua vitória 3 horas antes mesmo do início da luta. Há uma guerra acontecendo agora. E você está perdendo. Não com balas ou bombas, mas com palavras, olhares e decisões tomadas em frações de segundo. Cada conversa é um campo de batalha, onde mentes se confrontam de maneiras que a maioria das pessoas jamais reconhece. Há 400 anos, nas montanhas envoltas em névoa do Japão feudal, um homem descobriu o segredo para vencer essa guerra invisível. Seu nome ecoa pela história não por ele ser o mais forte, mas por ter compreendido algo profundo. Não é o que você vê, mas sim o que você percebe, e a percepção pode ser manipulada. Miyamoto Musashi trilhou um caminho, em um mundo onde a decepção significava a morte, onde interpretar intenções incorretamente poderia extinguir sua linhagem para sempre. Contudo, em mais de 60 encontros de vida ou morte, El jamais foi enganado. Jamais foi pego de surpresa. Jamais foi superado em astúcia. Mas eis o que torna sua história verdadeiramente extraordinária. Ele não alcançou essa maestria por meio de força superior ou reflexos mais rápidos. Ele alcançou esse feito ao descobrir a arquitetura invisível da mente humana, os padrões ocultos que governam como pensamos, decidimos e revelamos nossas intenções mais profundas, sem sequer percebermos. Hoje, vamos seguir seus passos e descobrir por que as maiores batalhas são vencidas antes mesmo de serem travadas. Imagine a manhã de 13 de abril de 1612. A ilha de Ganu está envolta em neblina, suas margens mal visíveis através da aurora. Nessa praia aguarda Sasaki Kojiro, conhecido em todo o Japão como o corte da andorinha, um homem cuja lâmina se move mais rápido do que os olhos podem acompanhar. Ele chegou ao nascer do sol, como exigia a honra. Sua espada brilha na luz pálida, 1 metro de aço perfeito, forjado por mestres. Ele está pronto. Cada músculo tenso como uma mola, mente afiada como a lâmina que carrega. Horas se passam, o sol nasce, a neblina se dissipa. Ainda nada de Musashi, mas eis o que realmente está acontecendo. Enquanto Kojiro permanece naquela praia, ficando frustrado, impaciente e irritado, sua mente está sendo moldada. A cada minuto que passa, sua compostura, sua confiança, seu equilíbrio, são corroídos. Quando Musashi finalmente aparece, o duelo já está ganho. Este é o primeiro princípio da guerra invisível. O tempo não é neutro, é uma arma, e quem controla seu fluxo, controla todo o resto. Considere como isso se aplica ao seu mundo. Aquele colega que sempre responde aos seus e-mails, exatamente 24 horas depois, ele está controlando o tempo para estabelecer domínio psicológico. O vendedor que cria prazos artificiais, ele está transformando seu relacionamento em uma arma. A pessoa que sempre chega exatamente 15 minutos atrasada às reuniões, ela está treinando todos os outros a esperar, a se adaptar, a girar em torno de sua agenda. Quando Musashi desembarca de seu barco com 3 horas do atraso, ele não carrega uma espada de aço. Em vez disso, segura um pedaço de madeira grosseiramente esculpido, um minério moldado às pressas durante sua jornada. Kojiro ri. Os espectadores murmuram, confusos, mas Musashi entende algo que eles não entendem. A arma mais letal não é a lâmina mais afiada, é a quebra de expectativas. Em sua obra final, O Livro dos 5 Anéis, Musashi escreveu:
Você precisa entender que existe mais de uma realidade, o que as pessoas acreditam ser real e o que de fato acontece são, muitas vezes, coisas completamente diferentes. Isso não é apenas sabedoria ancestral. É a chave para navegar na decepção moderna. Todos os dias, as pessoas apresentam versões cuidadosamente construídas da realidade. O colega que sorri enquanto sabota seu projeto. O vendedor que cria urgência onde não existe. O político que oferece soluções para problemas que ele mesmo ajudou a criar. Eles têm sucesso porque a maioria das pessoas vê apenas a superfície da história. Musashi Trainusei, para enxergar as camadas sob o que ele chamava de verdadeira forma, escondida por trás da forma aparente. Veja como isso funciona na prática. Você entra em uma reunião de negócios. Todos estão sendo amigáveis, profissionais e colaborativos. Mas o olhar atento de Musashi perceberia as microtensões. Quem se senta aonde? Quem fala primeiro? Quais ideias são reconhecidas? Quais são ignoradas? Ele observaria a reunião por trás da reunião, aquela que acontece nos olhares, no tempo, no que permanece não dito. Ele notaria que, quando Sarah, do marketing, fala, todos olham para ela. Eles estão concentrados em seus celulares. Quando o diretor financeiro menciona preocupações com o orçamento, o maxilar do CEO se contrai quase imperceptivelmente. Alguém sugere um cronograma, 3 pessoas simultaneamente verificam seus calendários, mas 2 delas não estão realmente olhando datas. Estão ganhando tempo para pensar. Essa habilidade não é mística. É simplesmente aprender a observar, sem projetar suas próprias suposições sobre o que se vê. A maioria das pessoas observa o mundo através do filtro de suas próprias esperanças, medos e preconceitos. Elas veem o que esperam ver ou o que temem ver, mas raramente o que realmente está lá. Musashi chamava isso de polir o espelho da percepção, removendo gradualmente toda a poeira e distorção, até que a realidade se reflita com clareza. Há uma história sobre Musashi que a maioria das pessoas interpreta mal. Durante seus duelos, seu oponente esperava que ele assumisse uma postura de luta, mas Musashi simplesmente permanecia parado, completamente relaxado, quase casual. Seu oponente ficou cada vez mais agitado, alternando entre diferentes guardas, tentando provocar uma reação. Finalmente, frustrado além da conta, ele atacou com um golpe desesperado. Musashi desviou-se e encerrou o duelo com um único golpe. As pessoas chamam isso de sorte ou reflexos superiores, mas era algo muito mais sofisticado. Musashi havia aprendido a se tornar psicologicamente invisível, quando sua mente está completamente calma, completamente presente, voca now e might. Sinais para os outros interpretarem. Nenhuma tensão para ser explorada. Nenhuma emoção para ser manipulada. Nenhum padrão para ser previsto. Você se torna como a água, sem forma até o momento em que precisa tomar forma. Esse estado de invisibilidade psicológica é talvez a defesa mais poderosa contra a decepção. Quando alguém tenta manipulá-lo, está procurando algo para si. Agarrar seus medos, desejos, inseguranças, ego. Mas se sua mente está como água parada, não há nada para as táticas deles se fixarem. Pense na última vez em que alguém realmente o irritou. Talvez tenha criticado seu trabalho em uma reunião, ou questionado seu julgamento na frente de outras pessoas. O que aconteceu com seu corpo? Sua respiração provavelmente mudou. Seus ombros ficaram tensos. Sua voz pode ter se elevado um pouco.
Seu rosto pode ter ficado vermelho. Todos esses são sinais, informações que a outra pessoa pode usar para ajustar sua abordagem, para aprofundar qualquer ferida. Eles descobriram, mas imagine responder a partir desse estado de quietude interior. Sua respiração permanece constante. Sua voz permanece calma. Sua postura não se altera. Você escuta completamente, processa o que está sendo dito sem se colocar na defensiva e responde a partir de uma curiosidade genuína, em vez de uma reação emocional impulsiva. Isso não é supressão ou negação. É o que Musashi chamou de mente que não se apega, uma consciência que não se deixa levar pelo drama, não morde a isca, não dança conforme o ritmo de outra pessoa. Um neurocientista cognitivo que estudou a tomada de decisões sob pressão explica da seguinte maneira: quando reagimos emocionalmente, nosso córtex pré-frontal, a parte responsável pelo pensamento racional, literalmente desliga. Nós somos previsíveis, manipuláveis, mas indivíduos que mantêm o equilíbrio psicológico sob estresse demonstram atividade consistente em áreas associadas ao pensamento estratégico e ao reconhecimento de padrões. Uma pesquisa de um professor de economia comportamental do MIT revela algo fascinante. Os negociadores mais bem-sucedidos não são aqueles que argumentam com mais veemência, mas sim aqueles que permanecem psicologicamente neutros enquanto coletam informações sobre as verdadeiras intenções de seu oponente. Eles vencem não pela força, mas por meio de um processamento de informações superior. Um ex-interrogador do Polícia Federal norte-americana, com 20 anos de experiência, acrescenta esta percepção. As pessoas que nunca conseguimos quebrar não eram as mais duronas ou teimosas, eram aquelas que pareciam genuinamente curiosas sobre nossas perguntas, em vez de se sentirem ameaçadas por elas. Transformavam cada interação em uma oportunidade de aprendizado, em vez de uma batalha a ser vencida. Mas eis o que a ciência moderna está apenas começando a entender. Musashi descobriu isso séculos atrás por meio de pura observação e prática brutal. Musashi descobriu que o vazio não é ausência, é potencial. Quando sua mente se torna verdadeiramente silenciosa, verdadeiramente presente, algo notável acontece. Você começa a ver as intenções das pessoas, antes mesmo que elas as vejam. A maioria dos comportamentos humanos segue padrões previsíveis. As pessoas sinalizam seus movimentos por meio de mudanças na respiração, sutis alterações na postura, variações no ritmo da fala, mas você só consegue perceber esses sinais quando seu próprio ruído mental para de abafá-los. E, isso que Musashi passou anos praticando o que ele chamava de não mente, não pensar em técnica durante o combate, não planejar seu próximo movimento, apenas estar completamente presente ao que é. Nesse estado, surge a ação apropriada, perfeitamente adequado a cada momento único. No seu dia a dia, isso se traduz em algo profundo. A capacidade de responder em vez de reagir. Quando seu chefe o critica injustamente, em vez de se defender imediatamente, você pausa. Vodka observa. Você vê o estresse, a pressão e os medos dele se manifestando. Sua resposta não vem do ego ou da emoção, mas da clareza. Mas o vazio estratégico vai além de simplesmente manter a calma. Trata-se de criar espaço psicológico, onde a verdade possa emergir, naturalmente. Quando você não está impondo sua agenda, não está defendendo sua posição, não está tentando provar nada,
as pessoas muitas vezes revelam muito mais do que pretendiam. Musashi entendia que a maioria das pessoas se sente desconfortável com o silêncio, com o espaço, com não saber o que você está pensando. Elas se apressam em preencher esse vácuo com informações, explicações e justificativas que você nunca pediu. É por isso que os terapeutas, investigadores e negociadores mais habilidosos geralmente dizem muito pouco. Eles criam um ambiente de presença atenta e as pessoas se entregam a ele. Cada pessoa carrega um roteiro invisível, uma história que conta a si mesma sobre quem é, o que merece, o que não merece. Medo. Mestres da manipulação sabem ler esses roteiros e entrar no jogo. Mas Musashi foi além. Ele aprendeu a enxergar não apenas o que as pessoas acreditavam sobre si mesmas, mas o que elas tentavam desesperadamente esconder, até de si mesmas. O empresário que fala constantemente sobre sucesso, mas não consegue manter contato visual ao discutir números. O amigo que insiste que está bem, mas cujo riso soa forçado. O parceiro que diz confiar em você, mas checa seu celular quando você não está olhando. Essas contradições não são defeitos de caráter. São informações. Elas revelam onde o eu autêntico de alguém entra em conflito com o eu projetado. E nessa lacuna, você encontra tanto a vulnerabilidade quanto as verdadeiras intenções dessa pessoa. Musashi chamou isso de enxergar o espírito do inimigo. Compreender não apenas o que alguém está fazendo, mas por que está fazendo, o que espera alcançar e o que teme que aconteça se falhar. Aqui está um exemplo prático. Você está em uma negociação salarial. Seu gerente diz que o orçamento está apertado este ano, que todos precisam ter paciência, que aumentos não são possíveis agora. Mas você percebe a nova postura dele, o relógio, as fotos das férias recentes na mesa, o café caro que estão bebendo. A história superficial gira em torno de restrições orçamentárias. Mas o padrão mais profundo pode estar relacionado a prioridades. No que a empresa escolhe gastar dinheiro versus o que alega não poder pagar. Ou pode ser sobre a própria insegurança do seu gerente em relação à sua autoridade, sua necessidade de controlar a narrativa, seu medo de que dizer sim a você possa criar um precedente que ele não consiga lidar. Quando você consegue enxergar esses padrões mais profundos, toda a sua abordagem muda. Em vez de discutir com a história superficial, você aborda as preocupações subjacentes. Em vez de lutar contra a resistência, você encontra o caminho de menor resistência, que ainda o leva aonde você quer chegar. Há um momento em cada interação, um microsegundo entre o estímulo e a resposta, onde tudo fica em equilíbrio. A maioria das pessoas passa por esse momento correndo, reagindo automaticamente com base em condicionamento, emoção ou hábito. Mas Musashi aprendeu a habitar esse espaço, a expandi-lo, a tomar decisões a partir desse lugar de equilíbrio perfeito. Ele o chamava de vazio entre as respirações, aquele momento de quietude absoluta antes que a ação surja. Combat. Isso significava a diferença entre reagir uma eficácia devastadora, precisa e descontrolada. No dia a dia, isso significa a diferença entre ser manipulado e manter o seu equilíbrio. Esse espaço existe em todas as conversas. Alguém diz algo que te incomoda e há um momento, por mais breve que seja, em que você pode escolher a sua resposta. A maioria das pessoas nem percebe que esse momento existe. Elas passam direto do gatilho para a reação, como uma bola quicando na parede. Mas quando você aprende a reconhecer e a habitar esse espaço,
você ganha acesso a uma gama completamente diferente de possibilidades. Em vez de se defender, você pode fazer uma pergunta que revele mais sobre as motivações da outra pessoa. Em vez de atacar, você pode encontrar um terreno comum que dilua todo o conflito. Em vez de se retrair, você pode se aproximar com genuína curiosidade sobre o que realmente está acontecendo. É isso que Musashi quis dizer quando escreveu sobre vencer sem lutar. Não evitar o conflito, mas resolvê-lo em um nível tão fundamental que a luta externa se torna desnecessária. Mas aqui está o que mudará tudo para você. A maior percepção de Musashi não foi sobre ler as outras pessoas, foi sobre ler a si mesmo tão claramente que o engano externo se tornou impossível. Pense nisso. Toda vez que você já foi enganado, manipulado ou explorado, uma parte de você sabia que algo estava errado. Sua intuição enviou sinais. Seu corpo sentiu tensão. Sua mente registrou inconsistências. Mas você ignorou esses sinais porque enxergar com clareza seria desconfortável, inconveniente ou exigiria decisões difíceis. Musashi percebeu que a pessoa que tenta enganá-lo não é seu verdadeiro inimigo. Seu verdadeiro inimigo é a parte da sua própria mente que prefere acreditar em mentiras confortáveis a encarar verdades incômodas. Em seus últimos anos, Musashi escreveu: derrotei muitos inimigos, mas minha maior vitória foi sobre o inimigo interno, a parte de mim que preferia acreditar em mentiras confortáveis a encarar verdades incômodas. Este é o segredo supremo. A pessoa que tenta enganá-lo não é seu verdadeiro oponente. Seu verdadeiro oponente é a parte da sua própria mente que colabora com o engano. Porque a verdade exige mudança e a mudança exige coragem. Todos os dias você tem inúmeras oportunidades de praticar esse combate interno. Quando alguém lhe diz o que você quer ouvir, você aceita imediatamente ou examina criticamente? Quando você sente aquele leve desconforto no estômago durante uma conversa, você o ignora ou investiga? Quando seu primeiro instinto diz uma coisa, mas sua mente racional diz outra, em qual você confia? A maioria das pessoas abandona sua intuição no momento em que ela se torna inconveniente. A oferta de emprego que parece boa demais para ser verdade, mas você a deseja tanto que ignora os sinais de alerta. O relacionamento em que as palavras são certas, mas algo parece estranho. Mas você está cansado de ficar sozinho. Então se convence de que está tudo bem. A oportunidade de investimento que promete retornos impossíveis. Mas você quer acreditar em atalhos, então reprime seu ceticismo. O método de Musashi não se trata de se tornar desconfiado ou paranoico. Trata-se de se tornar tão honesto consigo mesmo, tão claro em suas percepções, tão confortável com a incerteza que a manipulação externa não encontra terreno fértil em sua mente. Isso requer o que ele chamou de coragem para ver, a disposição de encarar a realidade de frente, mesmo quando ela não é como você esperava, mesmo quando isso exige mudanças que você preferiria evitar, mesmo quando significa reconhecer erros que você preferiria negar. A percepção mais sofisticada que Musashi obteve não foi sobre derrotar inimigos externos. Foi reconhecer que o engano externo só é possível por causa do engano interno. Você só pode ser enganado sobre os outros na medida em que estiver disposto a enganar a si mesmo. Se você for honesto sobre suas próprias motivações, reconhecerá motivações ambíguas nos outros. Se você reconhecer sua própria capacidade de racionalização egoísta, perceberá imediatamente quando alguém a usar.
Se você estiver familiarizado com seus próprios padrões de evasão e negação, enxergará através das cortinas de fumaça dos outros. É por isso que Musashi dedicou tanto tempo estudando sua própria mente, quanto estudando técnicas de combate. Ele mapeou seu próprio território psicológico tão minuciosamente que conseguia reconhecer instantaneamente quando alguém estava tentando explorar um terreno que presumia ser desconhecido para ele. Pense no seu último grande erro de julgamento em relação a alguém. É bem provável que a informação que você precisava para tomar uma decisão melhor estivesse disponível, mas você não queria vê-la. Talvez reconhecer o verdadeiro caráter da pessoa significasse terminar um relacionamento que você valorizava. Talvez aceitar a realidade da situação significasse admitir que você esteve errado por meses ou anos. O caminho para nunca ser enganado não é se tornar mais desconfiado dos outros, é se tornar mais honesto consigo mesmo. Quando você para de mentir para si mesmo, as mentiras dos outros se tornam transparentes. Naquela manhã, enevoada na ilha Ganryu, quando Musashi desembarcou de seu barco, carregando uma espada de madeira, ele não estava apenas enfrentando Sasaki Kojiro. Ele estava demonstrando algo atemporal. A maior força não está em suas armas, ou em suas técnicas. Está em sua disposição de ver a realidade exatamente como ela é, não como você gostaria que fosse ou teme que pudesse ser. Essa mesma manhã está acontecendo com você agora. Cada momento lhe oferece a escolha entre clareza e confusão, entre sabedoria e ilusão, entre presença e distração. A espada que Musashi realmente dominou não era feita de aço ou madeira. Foi forjada a partir da pura consciência, o tipo de consciência que corta as ilusões com tanta clareza que a verdade se revela naturalmente, sem esforço ou luta. Essa consciência já reside dentro de você. Ela tem esperado pacientemente, enquanto você aprendia a ouvir tudo o mais: seus medos, seus desejos, seus condicionamentos, suas suposições. Mas agora voca. Sabe, o caminho para nunca ser enganado não é ser mais esperto que todos os outros. É tornar-se tão presente, tão honesto, tão destemidamente atento, que a decepção simplesmente não consegue sobreviver em sua presença. No fim, o maior ensinamento de Musashi não é sobre combate ou estratégia, é sobre retornar à sua própria inteligência mais profunda. A parte de você que sempre soube a diferença entre o que é real e o que é apenas uma história, essa inteligência é a sua verdadeira espada, e ao contrário do aço, ela nunca perde o fio. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade para aprimorá-la, torná-la mais afiada, empurrá-la com maior precisão e sabedoria. A guerra pela sua mente está acontecendo agora. A questão não é se você vai lutar, a questão é se você vai vencer.